Um novo tempo, apesar do momento. É isso, bom dia, bom dia. Eu aqui, são agora 6h14, domingo 11 de janeiro. A data não me lembra. Estou aqui com uma tela aberta aqui no meu notebook. A invariável Guma aqui do meu lado. E aqui aquela sequência que tem de hominídeos, mostrando aí a evolução do ser humano. Eu gosto desse assunto. Às vezes me pergunto por que não aprofundo esse assunto, tá certo? Eu tenho um filho que, quando ele terminou o ensino médio, ele disse que iria fazer a graduação em biologia. Dei uma golada aqui num café requentado com leite, só que antes eu tive cuidado de comer uns pedaços de maçã, que é para não jogar essa mistura infame no intestino. Eu não sei o que é que pode acontecer. A gente dá uma de urubu às vezes. Lá na minha cidade tinha eu acho que era uma castanheira pela altura da árvore. Tem uma rua, a Rua Central de Altamira e a 7 de Setembro. Na 7 de Setembro havia um campo de futebol. O dono uma vez chegou com mestra, minha mãe, e disse: Senhora, a senhora não quer comprar aquele terreno ali? O terreno de um campo de futebol que é hoje a principal rua da cidade de Altamira, certo? E Altamira a gente olhava, ela terminava ali adiante. Eu não sei se era, não sei que rua é aquela ali, na Pedro o quê? Pedro não sei o que, tá certo? Mas o fato é que a gente enxergava assim o fim da rua, certo? Logo em seguida vinha a mata, eu lembro disso, certo? Essa rua 7 de Setembro, na época, era a primeira, a segunda, a quarta rua, tá certo? Minha mãe morava numa casa alugada, sabe? Aí quando o mestre chegou, meu pai, sabe? E ela deu notícia para ele, rapaz, ele fez o maior escândalo, rapaz, ele deu um pinote assim, sabe? Feito bode com medo d'água, sabe? Você não coloca um bode numa canoa, rapaz, o bicho faz o maior escândalo, rapaz, ele tem medo de morrer afogado, eu não sei por que é isso. Ou se é medo de banho, porque bode fede pra dedéu, certo? As glândulas dele são medonhas, certo? E ele tem um cheiro característico. Eu estou falando aqui que eu estou com uma xícara de café na mão, tá certo? Uma caneca, na verdade. Dei mais um gole, rapaz. Mas eu falava que um filho meu uma vez chegou, meu filho mais velho, e eu tô com saudade dele, preciso vê-lo, rapaz. Aí ele chegou e tinha acabado de fazer o ensino médio, uma vantagem tremenda na vida dele, rapaz, sabe? Esses garotos, rapaz, filhos, são 5, eles são filhos de 2 professores, tá certo? E ao contrário dos avós, tá certo? Conseguiram fazer o ensino médio, concluir, e avançaram, e o mais velho um dia chegou, depois de concluído o ensino médio, e disse: eu vou fazer biologia. Não entendi, talvez eu pensei em coisa assim mais produtiva, aí do ponto de vista de mercado, um curso aí na área de computação, qualquer coisa assim. Eles já tinham noção, eles já tinham, os 5 sempre tiveram noção de computação, tá certo? Os 3 primeiros, que eram de uma ninhada aí, sabe, ao lado, eles sempre tiveram jogos com eles. Eu sempre me ocupei, sabe, me preocupei em dar para eles condições tecnológicas, dar tecnologias para eles, tá certo? Aí eu lembro que eu estava no interior, mas mesmo assim eu adquiri aparelhos de jogos para eles, dispus um computador que eu tinha, tá certo? Isso era em 95, a partir de 95, quando eu comprei um computador e coloquei à disposição para aí já fazerem jogos. Eu não me, sabe, eu não tive assim, sabe, o egoísmo, eu não tive assim, sabe, a mão de vaca, como é que chama, sabe, assim, sabe, aí
sabe, eu abri, sabe, eu não sei como é que é essa minha natureza, tá certo? Eu sei que eu abri, tá certo? E eles usavam meu computador, era minha ferramenta de trabalho, para fazer algumas petições como advogado, tá certo? Ou então fazer trabalhos acadêmicos, eu era professor também. Mas assim, nunca me furtei, sabe? Nunca me escondi, nunca guardei só para mim, rapaz, sabe? Eu deixava aberto, rapaz, eu acho isso um valor, sabe? Um valor em mim. De sorte que os três mais velhos, sabe, começaram a lidar com tecnologia desde cedo, rapaz, eles tiveram tecnologia na mão. E quando esse meu garoto chegou e disse que ia fazer biologia, eu fiquei olhando assim e perguntei para mim mesmo, por que biologia? Tá certo? Do ponto de vista de mercado, ser um biólogo, sabe, não sei o que isso pode dar, exceto se você for para dentro da universidade, tá certo? E produzir ciência, tá certo? E fazer magistério, essas coisas assim, tá certo? E eu não sei. O fato foi que ele perdeu esse curso, sabe? Ele se juntou com o pessoal da Convergência. Como é que chama aquela uma tendência, uma corrente que tem dentro dos trotskistas, do movimento, rapaz, dos trotskistas na universidade, rapaz, esses caras, na época, sabe, tinha um cara chamado Babá aqui, sabe, um funcionário, não sei se ele era funcionário da universidade, eu não sei. Mas era um funcionário, eu acho que federal. Ele chegou a ser deputado estadual, eu acho. Era um cabeludo dos olhos grandes e tinha um bigode e cavanhaque, eu acho. E esse cara, depois de tanto apanhar aqui, rapaz, como trotskista, sabe, ele foi para o Rio de Janeiro, eu não sei porquê, eu não sei se foi uma determinação partidária, sei que ele foi para o Rio de Janeiro e está por lá, tá certo? A Heloísa Helena, sabe, ela fez um movimento em 2003, sabe, avacalhou com tudo, sabe? Ela implodiu o PT e terminou dando no PSOL, hoje ela voltou, tá certo? E me parece que ela era trotskista, tá certo? Outro dia, não sei se foi o Zé Reinaldo, sabe, de Cavalho que falou, foi o Lejane, mas disse que o Trotsky, sabe, era o segundo homem da Revolução, tá certo? E era um caboclo medroso, rapaz, parece que, sabe? Era um caboclo medroso, sabe? E eles estavam ali naquele tempo lá, sabe? A Primeira Guerra Mundial estava rolando, a Rússia estava dentro, sabe, ali, sabe, fazendo combate a ingleses e franceses, sabe? Junto ali com a Alemanha. O que foi que eu falei? A, a Rússia, sim. A Rússia estava junto com a Alemanha ali fazendo porradal, sabe? Contra os franceses e ingleses, tá certo? E aí o Lenin estava presente, certo? Mas o Lenin era o mais velho, eu acho. Aí ele deu uma ordem, sabe? Deu uma ordem lá, uma orientação, sabe? Que era para. Eu não sei, não estou mais bem lembrado qual foi a ordem que ele deu, tá certo? Não sei se era para sair da guerra, sabe? Aceitar a paz, qualquer coisa ali, sabe? Batalhar batalhar para que a Rússia, sabe, entrar, sabe, fizesse a paz, qualquer coisa assim, eu não estou mais bem lembrado, certo? E fizeram, rapaz, lá, ele deu a ordem para o Trotsky, certo? E o Trotsky fez ouvido de moco. Veja, eu estou repetindo aqui. E aí, rapaz, aí ele voltou e deu um esporro no Lenin, no Trotsky, certo? O Trotsky foi bolchevique, certo? O Lenin foi bolchevique, tá certo? E o Trotsky foi menchevique, tá certo? O Lenin era pesadão, tá certo? Era o cara da pesada, tá certo? O Edmilson Rodrigues diz que é leninista, tá certo? Já o Zé Disseu, ele é stalinista, tá certo? Acho que são gerações diferentes, eu não sei. E o Trotsky, sabe, era menchevique e pegava leve, eram reformistas, como a gente diz, tá certo? Hoje eles seriam sociais-democratas como Lula, tá certo? Aí esses caras aí, sabe, que pegam leve, rapaz, sabe, e só querem saber de reforma, não querem saber de derrubar o sistema, tá certo? Porra, derrubar o sistema é foda. Aí eu vou puxar aqui, sim, mas eu falava do meu filho mais velho, sabe, deixa, não sei se eu encerrei o assunto, sei que ele não terminou, quando chegou na universidade para fazer biologia, ele se matriculou,
Foi isso? Não sei, não estou lembrado. Sei que ele chegou na universidade, sabe? E começou a estudar, fez 2 anos, sabe? E numa dessas aí ele saiu para uma porrada, a Convergência Socialista, sabe? Pegou ele pelo braço logo ali, quando a gente vai chegando na Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Belém, tá certo? E eles vão abraçando a gente, sabe? Na época, eu me lembro disso, era a década de 90. E eles vão recebendo a gente com um jornal que eles tinham, assim, sabe? E iam enfiando na mão, sabe? Logo ali, já querendo ali apresentar uma ficha de filiação, qualquer coisa assim, tá certo? E o meu filho mais velho, rapaz, foi na onda, se deixou levar. Eu acho que ele é trotskista hoje, tá certo? Ele me falou que não gosta muito daquele francês que teorizou sobre os. Como é que chama? Tem aquele aparelhos ideológicos de Estado, o Louis Althusser, tá certo? Ele torce o nariz pro Althusser. Eu não sei, o Althusser tem uma história de violência familiar, sabe? Eu não sei se ele se matou, sabe? Mas me parece que ele terminou por assassinar a mulher dele, que era ali da Letônia, da Estônia, eu não sei, era uma eslava, tá certo? Ele teve, assim, um problema de violência familiar, tá certo? E o meu filho, por algum motivo aí que só ele sabe, ele é invocado com Althusser, tá certo? Mas o Althusser ele foi para a guerra, bicho, e voltou todo avariado, sabe? Eu não sei se foi a Segunda Grande Guerra, tá certo? Ele voltou. O Althusser era francês, tá certo? Os franceses na Segunda Grande Guerra, rapaz, foram de fumar, tá certo? Porra, assim, sabe, o Hitler chegou com caralho, sabe, surpreendeu todo mundo. Enquanto, sabe, o pessoal tava ali no Corecoché, tá certo? E Hitler tava mandando as fábricas de canhão, de tanque, sabe, de avião e bombas e tudo, mas funcionar, rapaz, sabe? Ele montou um exército em 6 anos, eu acho, tá certo? Sei lá em quantos anos ele montou ali um exército potente, tá certo? Com aviões super avançados, com tanques violentos, velozes, entendeu? E, rapaz, alistou um bocado de alemão, rapaz, sabe, no exército, na marinha, na aeronáutica, rapaz, porra, ele botou pra fuder o Hitler, certo? O Hitler e os generais, tá certo? A sociedade germânica, alemã, tá certo? Pô, vamos aí, tá certo? Hoje, para se ver, sabe, a participação da sociedade alemã, dos alemães, sabe, como país, como nação, tá certo? Se diz aí, sabe, que responsabilidade eles têm, diz a Hannah, tá certo? A Hannah Arendt, entendeu? Responsabilidade pelo que eles fizeram para o mundo tem, tá certo? Aí vamos discutir, sabe, se tem culpabilidade, certo? Se não vai haver atenuantes, tá certo? Então veja que a questão aí, sabe, ela se põe no campo penal, tá certo? No campo penal. E eu penso, sabe, que tem o campo penal, e o campo penal, bicho, tem tudo a ver com o campo psicológico, sabe? Porra, tem tudo a ver. É por isso que eu estou olhando aqui, sabe, esses meus hominídeos aqui, tá certo? Porque eu acredito na biologia, então se diz assim que o Darwin, tá certo? Ele vem ali na boa linha, inaugurada por Aristóteles, tá certo? E quando fala do Aristóteles, eu não sei se é porque, sabe, ele tem os limites do tempo. Ontem eu estava assistindo o professor Viaro, tá certo? E ele fala dentro ali dos conteúdos do currículo de história, do curso de graduação de história, sabe, tem várias aí, sabe, ali várias aí, vários estudos, né, aí, sabe, e é interessante isso, e é por isso que eu, sabe, querendo produzir ensaio, mas sem querer, sabe, aprofundar muito aí, sabe, porque é ensaio, tá certo? Não é um tratado científico, tá certo? Porque se eu for pelo lado do tratado científico, eu vou ter que aprofundar, sabe, pegar referenciais teóricos profundos. E o Viaro estava falando, rapaz, justamente dos referenciais teóricos profundos da teoria, da ciência da história, tá certo? E ele falava, dentre outras coisas, foi isso que eu entendi, tá certo? Que para entender Aristóteles, você não pode, sabe, se pôr, sabe, com os teus argumentos de hoje, tá certo? Eu lembro que uma vez eu estava ainda fazendo seminário menor e houve um encontro de seminaristas, havia aqui na Belém, Brasília,
na Belém, Brasília, aqui na BR-316, aqui, sabe, na zona metropolitana de Belém, hoje, tá certo? Mas no tempo era apenas a BR-316, e havia um primeiro seminário, que era o diocesano, havia o segundo seminário, que era os salesianos, tudo na ordem, certo? Ao longo da estrada, tá certo? O diocesano ali, sabe, aqui, logo aqui perto de Belém, mas já no município de Ananindeua hoje, tá certo? E depois tinha ali os salesianos também dentro do município de Ananindeua, e mais adiante, lá em Marituba, já no outro município, havia o seminário dos padres redentoristas, sabe? Eu não sei qual é a congregação, é dos redentoristas, não sei se os redentoristas é a congregação, não sei dizer. Sei que era um seminário assim, sabe, bem construído, mais recente, tá certo? O diocesano era dos padres aqui, de Belém, tá certo? E ali reuniram os três seminários e resolveram fazer ali uma espécie ali, sabe, de seminário também. E foram discutir a participação de personas, de agentes políticos no mundo, tá certo? E trouxeram Platão à baila, tá certo? Eu não sei por que trouxeram Platão à baila e me encarregaram, eu, seminarista ali, sabe, seminarista menor, de fazer a defesa de Platão, tá certo? Fizeram ali um júri simulado, um tribunal de júri, tá certo? Eu me lembro disso. E a mim me encarregaram, sabe, de fazer ali o advogado de defesa, sem saber que futuramente eu seria um advogado, tá certo? Acostumado a fazer defesa e ataque. Vou tomar um gole de café aqui. Um momentinho só, são 17 minutos de vídeo. Só sei dizer que a tese que eu exposei foi a de que Platão, tá certo, era inocente, devia ser julgado inocente, porquanto se algum mal ele fez, tá certo, e é a questão da culpabilidade, tá certo, ele pode ter tido responsabilidade, mas em matéria de culpabilidade, tá certo? Ele devia ser declarado inocente, ser reconhecido inocente, sabe? Por falta de provas, sabe, de que ele operou com responsável, aí, sabe, com dolo, tá certo? O pessoal tem um negócio de falar dolo, tá certo? É dolo. E eu estava querendo lembrar uma outra palavra, rapaz, sabe? Eu fico olhando aí essas pessoas do mundo afora. Rapaz, eu tive um professor de português, mas ele não me ensinou isso, não. Eu aprendi, tá certo? O seu Paulo, rapaz, sabe? O seu Paulo era um irmão salesiano, tá certo? Era um irmão que professou votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Na época ele vivia no Colégio do Carmo, aqui em Belém, e se deslocava, rapaz, para Ananindeua para dar aula de português, acho que às sextas-feiras, sabe? Ele chegava lá 2 horas da tarde, ele levava direto, sabe? Dava aí umas 2 ou 3 horas aí de aula, sabe? De português, de língua portuguesa, que era o tempo que eu acho que ele tinha liberado para fazer, sabe? Ali, liberado. Ele morava no Colégio do Carmo, o Colégio do Carmo estava ativo, o Colégio do Carmo é uma escola salesiana, tá certo? É uma espécie de colégio Dom Bosco. Eu falei outro dia, sabe, que toda a capital brasileira tem um colégio Dom Bosco. Aqui em Belém o colégio não chamava Dom Bosco, chamava Colégio Nossa Senhora do Carmo, tá certo? Porque acho que as freiras salesianas se anteciparam e criaram ali uma seção ali, sabe, escolar da rede salesiana, tá certo? E colocaram a escola Dom Bosco antes dos padres, tá certo? E ficou então Dom Bosco uma escola feminina para as meninas aqui de Belém, tá certo? As meninas burguesas, tá certo? As meninas aí de classe média. E ficava ali perto da Doca, eu acho que ainda está por lá perto da Doca, Doca de Souza Franco, que foi revitalizada agora por causa da COP30. E lá no centro, rapaz, da cidade velha, rapaz, ali um bairro morto, sabe, todo decadente, sabe, onde ali no passado, ali na década de 20, 30, 40, tá certo, devia ser a maior festividade por lá. E lá tem a praça do... Como é que chama aquela praça lá? Ah, não vou lembrar. Sei que tem um caminho lá, rapaz, como é que chama? Tem um porto, na verdade, o Porto do Sal, tá certo? Esse Porto do Sal, eu me lembro, não sei por que chama Porto do Sal, tá certo? Sei que, assim, a praça é a Praça do Carmo, do Colégio do Carmo, tá certo? E o Porto do Sal, sei que ele existe porque no passado ele era um lugar onde barcos que vinham de Altamira, certo, fazendo transporte, vinham e iam, tá certo? Saíam de Altamira, de Belém para Altamira e de Altamira para Belém. E eles encostavam ali no Porto do Sal, tá certo? Que fica bem ao lado ali do Colégio do Carmo, tá certo? Colégio do Carmo, onde tem ali um igarapé, sabe? Esse igarapé, não sei. A gente vê quando a gente
passa ali, como é que chama? É a doutora Assis ou Assis de Vasconcelos? Tá certo. Aqui em Belém tem a doutora Assis, eu acho que a doutora Assis é a que passa ali próximo à Praça da República, e a Assis de Vasconcelos é essa é essa do Colégio do Carmo, ou vice-versa, tá certo? Mas eu sei que quando a gente vai por essa rua aí, tá certo? Lá adiante, antes de chegar na Tamandaré, na Avenida Tamandaré, que foi revitalizada também, perto do Arsenal de Marinha, onde havia uma forca, rapaz, onde enforcavam, sabe, os rebarbados de Belém, os ladrões, tá certo? Porra, bicho, os ladrões, sabe, e régua, bicho, olha, o pessoal saía da missa, ia lá para a Praça do Arsenal, sabe, assistir enforcamentos, ver se pode. E ali ao lado ali do prédio, sabe, do Arsenal de Marinha, do Arsenal da Marinha, sabe, tem a embocadura do Igarapé, rapaz, da Tamandaré, eu acho. Eu acho que era esse igarapé. Eu não sei se é que o igarapé ele entortava à direita, tá certo? E passava por debaixo do Colégio do Carmo, tá certo? O Colégio do Carmo foi construído em cima do igarapé, eu acho que de um aterro, eu não sei. Rapaz, só sei que era muito úmido e lá morava o padre Bertone, tá certo? Que foi professor de história, um italiano, sabe? Que dava aula de história para nós. Ele foi morar com a gente. Ele não aguentou, rapaz, ficar lá no Colégio do Carmo, tá certo? Ele tinha, sabe, já era de idade, tinha mais de 70 anos, eu acho. Mas veja que eu li um artigo aí outro dia, eu até publiquei no X aí, tá certo? Eu coloquei o artigo lá, fiz o post, de que o cidadão só é velho, bicho, de acordo com um estudo que tem aí na Inglaterra, só é velho, o corpo do ser humano só é velho, do modo geral, tá certo? A partir dos 78, tá certo? A partir dos 78 eu me animei, rapaz, olha, porra, bicho. Mas assim, porque estica mais aí, sabe, a terceira idade, tá certo? Porque tem muita gente aqui que aceita logo ir pra terceira idade, rapaz, sabe? Tem uns bailes aqui em Belém, o baile da terceira idade, sabe? Onde, sabe, um bocado de gente aí, sabe, se reúne ali, sabe? Porra, dei uma rotada agora federal, me empolguei com o assunto, rapaz, são 23 minutos de vídeo. E eu só sei que está descoberto aí, sabe, de que a velhice, sabe, só começa aos 78 anos e eu aceito e não discuto isso, tá certo? Tá fora de discussão isso. Eu só sei dizer, rapaz, que tentando agora retornar via o Porto do Sal, tá certo? Ali ao lado do Colégio do Carmo, o Colégio do Carmo foi um colégio masculino, tá certo? Salesiano, tá certo? E o seu Paulo saía, rapaz, do colégio salesiano, ia lá pro seminário salesiano, pro aspirantado salesiano de Ananideu, onde eu estava ali, rapaz, sabe? Socado ali dentro para aquele estudante que para ser padre, rapaz, sabe? E o seu Paulo chegava às sexta-feiras para dar aula de português. Mas eu lembro que o português que eu estudei, tá certo, em parte se deu porque eu fui para um meio onde se discutia a língua portuguesa, a gramática portuguesa, o vocabulário português, o dicionário português. E ali aprendi, rapaz, que o S intervocálico, ele tem um som de Z, tá certo? E ele, sabe, entre uma consoante e uma vogal, tá certo? Ele pode perder essa característica, esse traço fonológico, tá certo? E fica neutralizado, tem uma neutralização ali, sabe, de um traço de identidade dele, sabe? Então ele perde a característica de se realizar como Z, tá certo? E se realiza como S mesmo, que é a sua natureza, me parece, sua natureza ontológica, tá certo? Porra, bicho. Mas tem uns caras aí, rapaz, que às vezes tem uma consoante na frente, um P, um B ou qualquer coisa assim, um N, tá certo? E qualquer coisa assim, e a presença dessas consoantes, certo? Neutraliza o efeito, sabe, do S, porra. Mas eu não vou lembrar qual é a palavra. Subsídio, por exemplo. A palavra subsídio, tá certo? Veja que nessa palavra ali, sabe, tem o fonema C, subsídio, tá certo? E esse S aí, tá certo? Esse C aí tá depois de um B, que é uma consoante, uma bilabial, tá certo? E aí, sabe, essa situação aí condiciona o S a se realizar como o S mesmo, S puro, tá certo? S ontológico, digamos assim, tá certo? Porra, bicho. Mas tem alguns que querem dizer, rapaz, subsídio. Não é subsídio, bicho, não é subsídio, não, é subsídio, tá certo? E não foi seu Paulo que me ensinou isso, tá certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo de Paulo,
tá certo? Em homenagem a Paulo, o professor que eu tive, e a Paulo de Tarso, rapaz, que fez uma citação aí de Timóteo, capítulo 6 versículo 10, tá certo? Que vai falar de dinheiro, rapaz, sabe? E veja que Paulo foi um discípulo de Yeshua, tá certo? Foi um seguidor, um seguidor, foi um quadro, um ativista cristão, tá certo? Mas ele não era dos 12 apóstolos, tá certo? Eu acho que ele foi o 13º apóstolo, não sei se eu estou sendo correto falando isso. E ele era judeu, tá certo? Judeu romano, tá certo? Ele tinha cidadania romana, me parece, por ser ali da Palestina, ali, sabe, do reino de Judá, e não sei por que cargas d'água ele adquiriu também a cidadania romana. E foi assim um ferrenho judeu, tá certo? Ele era ali, sabe, um cara ali, sabe, que cumpria ordens, era um bate-pau, sabe, ali de Caifás, sabe, dos saduceus e dos fariseus e não sei mais o que, tá certo? Aí depois, sabe, ele teve uma epifania, tá certo? E se converteu, ele caiu do cavalo. E quando se cai do cavalo, rapaz, é perigoso, rapaz. Ou tu quebra a coluna, tá certo? Ou tu quebra a cabeça, tá certo? Bate a cabeça igual o Bolsonaro, tá certo? Tem um traumatismo aí craniano, tá certo? E no que se tem traumatismo craniano, rapaz, ali, sabe, a coisa pode ser fedorenta, rapaz, sabe? Aí coisas acontecem, tá certo? Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, ele caiu do cavalo, eu não sei se ele bateu a coluna ou bateu a cabeça, eu não sei, tá certo? Sei que ele, depois daquilo ali, sabe, ele começou a enxergar o mundo diferente, tá certo? E ele fez um trabalho aí, sabe, que a gente chama trabalho apostólico, de apóstolo, certo? Tentando aí espalhar, sabe, o pensamento de Yeshua, aquela coisa toda, tá certo? E produziu conteúdos, rapaz, sabe? Produziu conteúdos, interpretações, produziu hermenêutica, tá certo? E espalhou, sabe, essas mensagens por aí, mundo afora. E ele escreveu uma carta a Timóteo, que deve ser uma personalidade em algum lugar, tá certo? Seria coisa de ver. E tem ali o capítulo 6, versículo 10, são agora 28 minutos de vídeo, onde ele fala de dinheiro, rapaz, mas eu não vou falar, porque eu tenho nos meus temas aqui que eu quero um tempo aí, sabe, escolher aí para fazer um ensaio, tá certo? E o dinheiro conduz à ganância, tá certo? E a ganância então seria um tema, sabe, que explica para mim, sabe, o que é o mundo de hoje, tá certo? Nós somos guiados pela ganância, que é um conceito é um conceito econômico, mas ao mesmo tempo um conceito moral, tá certo? Veja que o Trump queria falar outro dia de moralidade, eu não sei de que moral ele estava falando, tá certo? Enquanto hoje no mundo se tem uma preocupação, sabe, que é preciso parar parem o Trump, tá certo? Ele diz assim, para um caralho, rapaz, ninguém vai me parar, só a moralidade me para. O cara tem o exército mais poderoso do mundo, rapaz, é ele e o Hitler, sabe? Com aqueles panzers deles ali, correndo ali, sabe, na Sibéria, tá certo? Naqueles campos ali, como é que chama os campos na Sibéria, ali na Rússia, hein, porra? Como é que chama? Tem um nome aí, tá certo? Ele botou, rapaz, os tanques deles para correr na direção de Stalingrado, na direção de Petrogrado, direção de Leningrado e na direção de Moscou, tá certo? E os caras corriam, e a Wehrmacht ia correndo atrás, rapaz, correndo, com o rifle na mão, rapaz, sabe? E os canhões correndo, cavalos também correndo, ajudando, tá certo? Rapaz, era uma correria danada. Isso foi a Operação Barbarossa, rapaz, sabe? Porra, bicho. Só o que aconteceu foi que eles fizeram essa marcha em junho, rapaz. Quando foi em dezembro, sabe? Eles estavam liquidados, tá certo? Teve um tal de Sexto Exército, do Marechal Paulus, sabe? Que foi o maior vexame, rapaz. Esse Paulus aí era um marechal de respeito. Hitler não gostava dele, tá certo? Hitler não gostava dos marechais nem dos generais, tá certo? Ele não gostava de ninguém. Como o Bolsonaro também vai ver, rapaz, não gostava aqui, sabe, dos generais do Brasil, tá certo? Porque tem uma incompatibilidade nisso aí, rapaz. Eu tive um professor de direito de família, sabe, que dizia assim, rapaz, olha, não pode o professor, a professora casar com o cara que trabalha ali no porto, rapaz, no porto de Manaus. Tá certo? Não pode, rapaz, aquele braçal ali é um cara que não teve estudo, sabe, não alcançou muito,
Ao passo que a professora estudou para dedéu, rapaz, sabe? Não pode, isso aí, sabe? Esse casamento aí não vai prosperar, vai ter violência no meio, aquela coisa toda. A mesma coisa acontecia com uma juíza, rapaz, lá em Altamira, tá certo? Ela se meteu com um goiano lá em Altamira, essa juíza, sabe? Juíza de direito. E às vezes ela chegava lá de óculos escuros, sabe? Com aqueles óculos grandes que mulheres usam, sabe? E assim, escondendo o olho, porque o olho estava roxo, rapaz. O goiano metia porrada nela, tá certo? Não dá certo, rapaz. O goiano era um peão, rapaz, um peão boiadeiro aí, rapaz, que chegou, veio de Goiás, chegou lá na cidade, sabe? E ela deu mole pro goiano. Uma menina, rapaz, que estudou pra Dedéu, fez graduação, aquela coisa toda, tá certo? E não procurou ninguém do top dela. Eu não tô querendo aqui ser aí elitista, essas coisas assim, tá certo? Mas é preciso, às vezes, fazer certas compatibilizações, rapaz. Porque o ser humano, por natureza, já é assim, meio assim, sabe? Meio precário, tá certo? Eu vou ficando por aqui com esse papo furado todo. Mas vou dizendo, rapaz, que quem pode parar, sabe, o Trump, sabe? O Leviatã de Trump não é o direito, tá certo? Porra, o Hobbes vai ter que melhorar a teoria dele aí. É o próprio povo, sabe? O povo estadunidense, rapaz, é que pode parar. O Boaventura outro dia falou pro Conde, sabe? Disse que é isso aí, só quem pode parar, sabe? É o povo. O povo, primeiro o povo ali da polis, certo? O povo estadunidense. Depois o povo cosmopolita, rapaz, o povo do mundo, tá certo? Fico por aqui, eu acho que é isso, tá certo? Acho que eu vou chamar esse vídeo de polis, tá certo? E para lembrar disso aí, rapaz, só quem pode parar o Trump e a polis dele ali, rapaz, é nos States, tá certo? Fico por aqui, digo que meu nome é Ernesto Caboclo Falador, rapaz, neste domingo, rapaz. Neste domingo 11 de janeiro, eu tô assim meio... Assim, eu acho que eu descobri uma verdade aí, eu tive uma epifania agora, nesse momento, sabe? Para não dizer um orgasmo, certo? Um orgasmo teórico, tá certo? Meu nome é Ernest Caboclo Falador, rapaz, fala merda pra caralho. Bom dia.